Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 16. Quero ler o versículo de número 20. Irmãos, é um privilégio falar de Jesus na nossa congregação. E é um privilégio também estar recebendo o pastor Abinel. Cadê o pastor Abinel? Faz assim, pastor Abinel. O pastor Abinel, ele foi pastor da minha esposa. Minha esposa ainda era pequenininha, ele foi pastor dela. Na época que a igreja a qual eu congregava tinha uma filial aqui em Olaria. Aí depois passou o tempo, a filial acabou, tendo contratempos e não deu para manter mais a filial aqui. Pastor Abinel é um pastor também que muito trabalhou nessa área aqui de Olaria, Complexo do Alemão, Vila da Penha, um homem calejado, um homem marcado pela presença de Deus. Pastor Abinel, o Senhor faça desse lugar a sua casa, tá? Fica à vontade, tá bom? Eu gosto de colar com pastores assim mais antigos, porque eu aprendo, gente. A gente aprende. Então, não, eu não ando com pessoa velha. Você perde. Que quando a gente anda com pessoa mais velha, a gente se torna mais sábio. Então, pastor Abinel, faz desse lugar a sua casa espiritual, tá bom? Vem cá nos ensinar mais um pouquinho de Deus também. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo de número 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Olha a ousadia dele: e me livrarei. Aí tem um ponto. Vamos ler todo mundo junto essa parte aqui? Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Vamos ler todo mundo junto o versículo 20? E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono. Curve sua cabeça. Soberano Deus e Pai, esta é a tua palavra, Senhor, e esta é a tua igreja, esta é a tua noiva. Ó Deus, queremos, ó Deus, falar a tua palavra, Senhor, com responsabilidade, como ela é. De fato, Senhor, essa palavra me confrontou muito hoje à tarde. Ela tem me confrontado já há alguns dias. E hoje o Senhor colocou no coração, Senhor, de falar esta palavra. E eu quero falar ao seu povo com temor, tremor e responsabilidade. Abre o coração da tua igreja, como o Senhor abriu o meu coração. Ó Deus, e fala ao coração de cada um nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, mantendo a sua Bíblia ainda aberta. Um abraço, um beijão para nossa irmã Beleci, ela está online, está aqui assistindo o nosso culto. Vocês dizem amém? Amém. Essa igreja ama essa irmã Beleci, viu? E eu também. Queridos, o livro de Juízes é um livro conhecido por muitos irmãos. É um livro em que trata a história de quando o Senhor Deus levantou homens sobre a terra, homens que pudessem liderar o povo, homens que pudessem governar o povo. E o povo, eles estavam sob pressão.
O povo estava sendo pressionado pelos filisteus. E o interessante é que nesse período, Deus, ele se apresenta a uma mulher. E quando Deus, ele se apresenta a uma mulher, as palavras dele a esta mulher foram assim palavras interessantes, porque a palavra de Deus a ela foi que ela iria conceber um filho. Ela recebeu essa palavra, porém ela era estéril. E quando ela recebe esta palavra, o que chama também a minha atenção dentro do texto, é que ela corre depressa para conversar com o seu marido. E quando ela chega até o seu marido, ela diz assim: meu marido, apareceu a mim um homem e me disse que eu vou gerar, e disse que nós teremos um filho, e o menino, ele vai ser alguém escolhido de Deus, alguém chamado pelo Senhor. Só que o marido dela, chamado Manoá, ele diz o seguinte: calma, mulher, o mesmo anjo que se apresentou a você, ele vai se apresentar para mim também, porque eu preciso entender essa profecia, eu preciso entender o que está acontecendo nisso tudo. E o interessante é que o anjo do Senhor outra vez não aparece a Manoá, ele aparece de novo a mulher. Só que quando eu vou ler o texto, eu vou desmiuçar o texto, eu vou ver que a primeira vez que o anjo aparece à mulher, Manoá está na sua casa em repouso. A segunda vez que o anjo aparece à mulher, Manoá está em sua casa em repouso. A aplicação de Deus para nós. Deus, ele é poderoso para falar com todo ser humano. Deus é poderoso para chamar a atenção e conversar com todo ser humano. Mas Deus é especialista em falar com quem está de pé trabalhando. Eu vou repetir que você não entendeu. Deus é especialista em trabalhar, falar com quem está de pé trabalhando. Palavra de Deus para nós. Deus fala comigo prostrado, ele pode falar, mas só que ele é especialista em falar com quem está de pé trabalhando. Por quê, pastor? Porque quem está de pé trabalhando está disposto para ouvir o que Deus quer falar e está disposto a fazer o que Deus quer que faça. E o interessante é que Manoá está prostrado, e ela corre para ele e diz o seguinte: esposo, aquele homem, aquele anjo do Senhor apareceu para mim outra vez, e ele está lá nos esperando. E Manoá se pôs de pé, a Bíblia vai dizer isso, que ele se coloca de pé e acompanha a sua esposa até onde está o anjo. Palavra de Deus para nós. O homem é o cabeça da casa, é. O homem é aquele que tem a responsabilidade da casa, é. Mas às vezes Deus
não vai falar com o homem. Às vezes Deus vai falar com a mulher. Por quê? Porque Deus é especialista em falar com o homem e falar com a mulher. Ambos são uma só carne. Então Deus fala com o homem e Deus fala com a mulher. Deus é especialista a falar com os dois. E basta você ter ouvido para ouvir o que Deus está dando para a sua mulher. Se não flige a Bíblia, se não flige a palavra, e é Deus que está falando à mulher, não tem por que não ouvir e dar o braço e ir em direção ao que Deus quer falar e quer apresentar para nós. E lindo dentro do texto que Manoá chega diante do anjo do Senhor, e ele faz a seguinte pergunta: muito bem, o Senhor me fez promessa, vai nascer um menino, e o menino será escolhido teu, muito bom, mas eu quero saber como é que eu faço para criar o menino. Nota que Manoá está preocupado como ele vai criar a criança. Palavra de Deus para nós nesta noite. Como é que nós estamos fazendo para criar os nossos filhos? Como é que nós estamos trabalhando ou perguntando ao Senhor o que eu vou fazer? Como eu faço para criar o meu filho? Eu tenho 3 filhos, e eu pergunto sempre a Deus o chamado dos 3. O Vitor está aqui tocando a guitarra, feliz, mas não para enaltecê-lo, mas para enaltecer a Deus. Vou contar um segredo nosso. De vez em quando eu levanto de madrugada, e às vezes vejo o Vitor de joelho dobrado, Bíblia aberta, livro aberto, chorando na presença de Deus. Isso é por quê? Porque nós estamos perguntando a Deus como é que devemos criar o menino. Ele está aqui tocando, mas eu peço a Deus se também ele se invista na palavra. Caleb está aqui tentando aprender a bateria, está até já batendo, mas eu pergunto a Deus como é que eu vou criar o menino. Palavra de Deus para nós, você que tem filhos pequenos, pergunte ao Senhor, você que é vó, como é que eu vou criar o menino? E diz a Bíblia que o menino foi criado conforme o anjo do Senhor havia falado. O menino foi criado como um nazireu de Deus. Sobre a sua cabeça não passaria navalha, não tomaria bebidas fortes e não tocaria em nada imundo. Eu imagino Manoá e sua esposa criando Sansão, tendo cuidado quando passava perto de algo morto, tendo cuidado quando passava perto de coisas impuras, tendo cuidado quando ia numa festa, tendo cuidado com o que eles viam, tendo cuidado com o que eles falavam. Elas e ele queriam criar Sansão para enaltecer e glorificar ao nome do Senhor. Mas o tempo foi passando, gente. Sansão foi crescendo. E quando Sansão foi crescendo, ele foi fazendo suas próprias escolhas. E quando ele foi desenvolvendo, ele foi fazendo as próprias escolhas da sua vida. Uma vez eu conversei com um rapaz que ele disse para mim: eu não sei onde eu errei na criação dos meus filhos. Dei estudo, escola particular, das melhores formações, criei ali na igreja, não sei onde eu errei. Papai e mamãe, você cria. Papai e mamãe, você cuida. Porém, quando chega a uma certa idade, as escolhas são deles. E Deus toca o meu coração para dizer para você: não se culpe por causa do erro dos seus filhos.
Não se culpe porque o seu filho tomou um caminho A ou tomou um caminho B. Se preocupa em criá-lo na escola bíblica dominical, no ensino da palavra do Senhor. Depois que ele se torna adulto, as escolhas são dele, as opções são dele. A sua parte é conduzir nos caminhos do Senhor. E diz a Bíblia que Sansão, a partir do capítulo de número 14, Sansão começa a fazer as suas escolhas. E as escolhas de Sansão, gente, não foi legal. As opções de Sansão não foram bacanas. Até que chegou a um ponto que ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Mas o interessante é que no capítulo 14, no versículo de número 6, Sansão, ele está fortão ainda. Sansão está como Deus queria. Juízes 14, verso 6, versículo 6. Ele está fazendo tudo ainda como Deus queria que ele fizesse. Ele está caminhando e aparece um leão da frente do Sansão. Olha o que diz o texto. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como se fende um cabrito. Gente, olha a força desse camarada. Aí Sansão prossegue o seu caminho. Só que Sansão volta. E quando ele volta, aí mora o perigo. Sobre o leão que ele matou, tinha mel. Sobre o leão que ele matou, tinha abelhas. Vocês sabem o que ele fez? Ele foi lá degustar o mel no leão que ele matou. Palavra de Deus para nós. Deus já te tirou do pecado, meu filho. Deus já te afastou das coisas do pecado, meu amigo. Por que tu está voltando e botando a mão em coisa impura? Qual é o combinado do Senhor com você? Qual é o combinado do Senhor com você? Combinado não sai caro para ninguém. Diz a Bíblia que ele pega e toca naquele animal morto, impuro. E ele era nazireu de Deus, ele não podia tocar em nada que era morto e nada que era impuro. Sansão já está quebrando aqui um protocolo. Sansão já está quebrando o princípio. E disse um amigo meu: princípios quebrados nos quebram. Pareceu que ficou tudo bem. Não aconteceu nada com Sansão. Nenhuma cobrança para o Sansão. Palavra de Deus para você refletir. Hoje você vai fazer o errado, vai tocar no pecado. Não está acontecendo nada. Ninguém me cobrou. Ninguém está me vendo. Ninguém está falando. Ninguém está comentando. Ninguém está sabendo, está tudo escondido, eu continuo fazendo tudo, ninguém está sabendo. A vida do Sansão continuou. A Bíblia vai dizer que no capítulo 14, no versículo 19, os homens asquelamitas se levantaram contra ele, 30 homens.
Olha lá o que diz o texto. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos quelamitas e os matou deles 30 homens. Peraí, pastor, Sansão tocou em coisa pura lá. Mas Sansão ainda, o Espírito do Senhor está se apoderando dele. Está sim. Está sim. Depois disso, Sansão pega e arruma Dalila. E ele tem um segredo. E o seu segredo era: nunca na sua cabeça passará a navalha. Mas sabe o que está acontecendo? Sansão está errando pra caramba. Sansão está pisando fora da faixa pra caramba. E nada está acontecendo com Sansão. Ele continua cantando, ele continua pregando, ele continua tocando, ele continua falando, ele continua fazendo tudo. E as coisas estão acontecendo e rolando como se nada está acontecendo. Deixa Sansão está forte pra caramba ainda. O Espírito do Senhor ainda está se apoderando dele. Só que quando Sansão se mistura com Dalila, e ele casa-se com Dalila, eu vou correr porque as horas não deixam. Outro dia a gente prega essa mensagem com mais calma. Sansão, quando se junta com Dalila, ele faz o seguinte: Dalila chega para ele e diz: Sansão, eu quero saber qual é o teu segredo. Por que você é tão forte assim, Sansão? Aí o interessante é que o Sansão, ele vira para ela, no versículo 6 do capítulo 16, e diz para ela que a força dele, ela consiste em amarrá-lo, em prendê-lo. Aí prenderam ele, Dalila armou tudo e amarraram e prenderam ele. Só que dessa vez, ela grita: Sansão, os filisteus estão vindo diante de você. Vocês acham que Sansão saiu correndo? Não, eu vou correr daqui. Sansão se levantou, arrebentou tudo que tinham amarrado ele, pegou os filisteus e os matou. Segunda vez, no capítulo de número 11, ela pergunta de novo e ele dá outra informação. Pegaram, amarraram ele de novo, prenderam de novo, e Dalila chama ele: Sansão. Aquela voz doce, melada, eu não sei fazer essa voz não. Sansão. E ele se levanta mais uma vez e arrebenta tudo. Mas eu quero te chamar a atenção no versículo 14. Versículo 14 vai dizer assim: ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Então ele despertou do seu sono e arrancou as estacas e as tranças tecidas juntamente como um liço de teia. Ele arrancou tudo. Mas vamos observar um pouquinho na oratória do texto. Você lembra lá atrás, quando eu li com você, que ele bateu de frente com o leão? O texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou sobre ele. Aí agora no texto você vai ver que o Espírito do Senhor não está mais se apoderando sobre ele.
Mas ele está fazendo tudinho, tá? Aí, eu quero abrir aspas e trazer uma palavra de Deus para você pensar. Cuidado. Deus me deu um tema para essa mensagem. Os nossos hábitos e costumes nos fazem perder o Senhor sem perceber. Cuidado. Sansão estava forte, levantando, quebrando tudo, mas o Senhor não estava com ele. Sansão estava de pé expulsando demônios. Sansão estava de pé matando leão. Sansão estava de pé resolvendo os problemas. Mas entra o texto mais triste da Bíblia Sagrada que eu já li, que é o versículo 20, para a gente ir para a conclusão. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, aleluia, eu tenho temor de ler isso aqui: sairei ainda esta vez, como dantes. Você sabe o que é isso aqui? Ele está preso a glórias passadas. Ele está preso que ele fazia, que ele acontecia, que ele resolvia, que ele era o cara para resolver a situação. Porém, ele não sabia. Que o Espírito do Senhor não estava mais com ele. Sabe o que acontece quando o Espírito do Senhor não está mais? Vamos para a conclusão. Primeira coisa, a pessoa se serve de escárnio para o mundo. Sansão é pego, preso, levado, arrancam seus olhos, os amarram, os fazem atrocidades com ele. Porém, aconteceu algo inusitável, algo que eu acho lindo dentro do texto. Versículo 21. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e o amarraram com 2 cadeias de cárcere de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Versículo 22. E o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. E o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. Mas antes disso, Sansão, ele estava preso diante dos seus inimigos, e ele fez uma oração, e a oração de Sansão foi esta: Senhor, lembra-te de quando fazíamos proeza, só dessa vez me dá mais uma chance, só dessa vez me dá mais uma oportunidade, só dessa vez me dá mais uma chance. E o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. Eu vou repetir porque você não entendeu. E Sansão orou e disse: Senhor, lembra-te quando
quando juntos fazíamos proezas. Senhor, lembra-te quando eu era fiel a Ti, e o cabelo da cabeça do Sansão voltou a crescer. Sabe o que é que isso significa? É que Deus está te dando uma oportunidade de voltar. Deus está te dando uma oportunidade de sair dos hábitos e dos costumes, da rotina, e viver uma vida nova de comunhão, consagração e dedicação ao Senhor. Vamos ficar de pé. A equipe de louvor já se posiciona aqui. Eu quero fazer uma oração por você. E essa oração é uma oração profética. Você que tem vindo ao culto por vir, você que tem vindo falar por falar, cantar por cantar, fazer as coisas dentro dos atos do Senhor, fazer por fazer. A palavra que eu tenho de Deus hoje para você, pastor, palavra dura para o culto de domingo. Não, é a palavra que Deus escolheu para o teu coração. É a palavra que Deus escolheu para curar você hoje. É a palavra que Deus escolheu para me curar hoje. Essa palavra me confrontou muito essa tarde. Me fez chorar muito essa tarde, porque eu tive que me examinar, senhores, e ver o que eu estou fazendo aqui. Será que eu estou vindo simplesmente pregar por pregar? Falar por falar, cantar por cantar, fazer o que fazer por fazer? Deus está te dando mais uma chance nesta noite. E a minha oração é esta para você. O inimigo raspou a tua cabeça. O inimigo tirou da tua cabeça tudo aquilo que você fazia para servir a Deus. Põe na tela 16, versículo 28, por favor. Juízes 16, 28. Eu quero te convidar a vir aqui à frente rapidinho, que a gente tem que entrar para a ceia. Vem aqui à frente rapidinho. Você, pastor, eu estou indo por ir, pastor. Pastor, eu estou fraco, eu estou indo para a igreja, pastor, porque simplesmente eu quero ir. Porque eu tenho que ir. Eu tenho uma palavra profética para você. Não é que eu vou verbalizar essa palavra, mas eu vou verbalizar o que a Bíblia está me dizendo. Então Sansão clamou ao e disse: Senhor Jeová, peço que de mim lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus. Começa a cantar que eles vão vir. Aonde está a primeira pessoa? Vem, eu vou orar por você. Sai do teu lugar, pastor. Eu estou indo por ir, pastor. Eu estou indo por ir. Eu estou indo porque alguém está me empurrando, alguém está me chamando para ir. E o cabelo da cabeça. E o cabelo da cabeça voltou a crescer. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui,
Adora a Deus esta noite. Pelo amor de Deus. Ele está aqui nesta noite. Ele está te dando mais uma chance. Ele está te dando mais uma oportunidade. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu, Ele está aqui. tu és meu. Minha vida Aleluia. a ti, Aleluia. Tem mais gente para vir. Tem mais gente para vir. Deus quer te dar força nesta noite. Deus quer fazer o cabelo da sua cabeça voltar a crescer. Deus quer fazer você voltar a caminhar. Deus quer fazer você voltar a profetizar. minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre eu cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Vamos orar, vamos orar. Eterno e glorioso Deus, Pai de amor e bondade, te adoramos pela vida de cada um dos teus filhos. Ajuda aqui o obreiro aqui, ó, irmão de oração, ajuda aqui, ajuda aqui. Em nome de Jesus, ó Deus querido, queremos, ó Pai amado, pedir ao Senhor, ó Deus, nesta noite, ó Pai querido, que ajuda, Senhor Deus, a tua igreja. Ó Pai querido, derrama, Senhor Deus, o teu amor, a tua glória. Ó Pai querido, desfaz, ó Deus, toda a obra do diabo, Senhor. Ó Deus, tudo que o inimigo, ó Deus querido, tem ganhado, ó Deus querido, tem tentado, Senhor Deus, contra as famílias, contra essas vidas. Ó Deus, que no nome de Jesus, num ato profético, Senhor, ó Deus querido, ó Pai amado, o Senhor possa fazer os cabelos voltar a crescer. O desejo de te buscar, o desejo de te conhecer, o desejo de te adorar, o desejo de te sentir, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja um mover sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.